O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o evangelista São João, capítulo 20, iniciando no versículo 19. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus disse-lhes outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas, se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida em meu nome. O Evangelho do Senhor. O tema da ressurreição, da Páscoa, não é uma novidade para o povo judeu, pois já se ouviam falar de ressuscitações de pessoas que dão continuidade em vida terrena. Contudo, para o povo, em nenhum lugar de sua literatura achava-se algo comparável com a ressurreição de Jesus. A mensagem da Páscoa transcende a ressurreição de um cadáver, que não traz relevância e nem desafia a humanidade. Sim, cremos na ressurreição, e daí? O que muda em nossas vidas e o que muda na vida deste mundo, desta sociedade? Estamos diante de um texto bíblico, irmãos e irmãs, que reflete o pensamento de uma comunidade cristã sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Cada comunidade que ouviu, testemunhou a ressurreição de Jesus, vai contar a sua versão, a sua história, a partir da experiência viva de Jesus no meio dela. É assim que a gente faz. A gente não pega um conhecimento e aplica. Não, é a partir da experiência, do testemunho dessa ressurreição, que a comunidade vai juntando esse quebra-cabeça de tal forma que faça sentido para a vida delas. A ressurreição de Jesus é contada no Evangelho de João, com o uso de tantos sinais que enriquecem ainda mais a mensagem das boas novas da salvação. No domingo passado,
ouvimos o texto no qual as mulheres se deparam com um túmulo vazio. Lembram dessa história? Elas chegam e deparam com aquele túmulo. O texto de hoje já vai nos falar de uma manifestação de Cristo diante dos apóstolos. O testemunho das mulheres parece que não foi suficiente para os apóstolos vencerem a incredulidade, pois certamente era uma conversa, entre aspas, de mulheres. Lembro mais uma vez que as mulheres, naquele contexto, não tinham credibilidade no sentido de serem ouvidas. Até hoje também, muitas de vocês sabem do que eu estou falando e vivenciam isso na pele, nas faculdades, nas universidades, no trabalho, dentro das relações familiares, enfim. Isso é algo que ainda vivemos culturalmente. Imagine, naquele contexto cultural, né, elas imersas e contarem uma história de uma ressuscitação de Jesus Cristo. Os homens, aqueles apóstolos, não estavam convencidos. Hoje também ouvimos o relato de uma manifestação quase particular ao discípulo chamado quem? Tomé. Aquele que ficou associado com uma expressão bastante popular, qual é? Ver para crer. Preciso ver para acreditar. Para fazer sentido, para que a minha razão possa dar explicação à minha fé. Será de fato que precisamos em nossa experiência de fé, termos provas ou sinais constantes do amor de Deus? Será que é tão importante para a nossa espiritualidade uma manifestação espetacular do divino para nos deixar mais confiantes em Deus? São perguntas, irmãos, que eu não tirei nem de um compêndio teológico que fui estudar. São perguntas existenciais, perguntas que eu e você podem ter feito ou já fazem isso constantemente. É algo que nos toca, é extremamente humano, necessário, que nos dá significado. Podemos então, no texto de hoje, dividir em 3 partes para podermos aprofundar nesse encontro de Tomé ou daquela comunidade com Jesus ressuscitado. A primeira parte, ela vai focalizar nos versículos 19 a 23, quando Cristo se apresenta ou se deixa conhecer aos discípulos. Havia entre os discípulos uma sensação de fracasso com toda aquela história que seguiu Jesus Nazareno como Messias, como alguém que iria trazer a restauração daquele povo. Uma sensação de fracasso mesmo, pois tudo aquilo havia terminado em desgraça. Terminou numa cruz, numa sentença de morte cruel, numa sentença de morte injusta, numa sentença de morte que foi espetáculo para aquele público. 3 dias depois daquela crucificação, os discípulos se fecharam em uma casa. Fechar-se numa casa, talvez eu poderia ler como um isolamento social, ou até mesmo um medo de serem reconhecidos pelos algozes de Jesus. Os algozes eram os políticos e os religiosos, principalmente os religiosos. Devemos lembrar que João, naquele texto que lemos na sexta-feira da Paixão, se destacou a figura dos religiosos tentando trazer Pilatos ao lado dos judeus. Era um sinal, então, de medo, de isolamento, de esconderijo, de lugar seguro, de espaço que eles poderiam se proteger. Ora, essa era a pergunta: se fizeram isso com o Mestre, imagine o que vão fazer com nós, os seus discípulos. O mesmo poderia acontecer a eles. Então, há um clima de quê?
de ódio, terror, violência e morte. Contudo, naquele dia, Jesus se apresenta diante dos seus discípulos. E é interessante notar que João não afirma que Jesus atravessou uma porta trancada. As referências às portas trancadas apontam para o fato da ressurreição dos mortos não se inserir nas leis humanas, de espaço, tempo e mundo. A ressurreição vai dizer muito mais a respeito à realidade de Deus e não à realidade das leis humanas. É algo do universo, do sagrado, do que nos temos como mistério. Jesus se põe, então, no meio daquele grupo frágil e por 2 vezes declara o quê? A paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Ele disse, Shalom. Shalom. A palavra hebraica é carregada de significados para o povo judeu e não quer dizer apenas ausência de violência. Já sabemos, Shalom, repito, e sempre a gente vai trabalhando esse texto como um texto para rememorarmos, trazer sempre a lembrança o seu significado. Shalom é saúde. Shalom é bem-estar, Shalom é segurança, Shalom é felicidade, Shalom é harmonia conosco e com as relações sociais equilibradas. Assim Jesus lembra aos discípulos com uma palavra, Shalom, que a sua mensagem não morreu. Shalom está sendo uma palavra mal utilizada naquela região do Oriente Médio. Atualmente, Shalom é mais uma palavra que não conecta a realidade. Shalom hoje, naquele espaço do Oriente Médio, é guerra, é matança, é pena de morte. Shalom é segregação, Shalom é destruição de famílias, de histórias. Shalom. E não podemos nisso confundirmos o que é Israel como um povo de Deus na questão da história da Bíblia e com a vinda de Cristo. Israel é todo o povo de Deus e não uma nação com gênero. Israel é o povo de Deus para nós cristãos. Shalom inclui, ou Israel inclui também, esse Israel de Deus inclui palestinos, todo o povo onde quer que esteja. Isso não tem nada a ver com a questão antissemita. É diferente. O que estamos falando aqui vai muito além. Não é um povo superior. Como muitas vezes aqui no Brasil ouvimos, eu acho que nos Estados Unidos a mesma coisa, como se Israel fosse a própria, um Estado divino, que pode tudo, faz tudo, né? E sempre com essa perspectiva, hoje utilizada de uma forma deturpada, essa questão do Holocausto. Devemos entender, e a gente precisa estudar, trabalhar mais isto. A questão não é semita, o problema é a questão do sionismo, que nada tem a ver com a questão antissemita. E também o Brasil deve estar atento, né, aos projetos de leis que também, de alguma forma, tentam, com toda a boa vontade, mas está jogando num campo muito perigoso do fascismo. Enfim,
Shalom não é nada disso. Shalom, na sua raiz, vai além de toda essa violência. E aí a gente se pergunta, é possível responder dessa forma, Shalom? As formas variadas de violência e de agressão que sofremos todos os dias, não precisa ir no Oriente Médio, mas em nosso país. É possível responder aos sinais de morte sem usar também a violência? A Páscoa nos lembra que a morte ainda não tem a última palavra em nossas vidas. A segunda parte do Evangelho nos fala sobre a experiência do episódio de Tomé. Parece que um dos discípulos não está presente naquela manifestação do divino. Não podemos nos esquecer que muitos ficaram desiludidos com o final recebido pelo Messias, e até é compreensível a reação de Tomé em buscar o seu isolamento. É um isolamento dentro do isolamento, né? Os discípulos ficaram num lado, Tomé foi para outro lado e ficar sozinho. Vem uma outra pergunta: já experimentamos a morte, irmãos e irmãs, alguma vez na vida? No tempo do Covid, algumas pessoas passaram por momentos muito difíceis, né? Então ali chegaram muito perto, mas com a graça de Deus pôde se refazer e estar com a saúde levando, tocando. Outras de nós tivemos problemas de saúde sérios, e outras realmente passaram por esse período, né, por uma fase difícil, uma relação de morte. Nem sempre é fácil lidar com isso. Não precisa estar à beira da morte. A gente às vezes se encontra em situações na vida que de alguma forma nos levam para um profundo abismo, que parece que é difícil a gente subir, levantar-se disso. Aqui eu não falo só da morte física e do corpo. A morte, quando deparamos com a frustração de algo que foi esperado tanto, foi planejado tanto e vivido, e de repente não poderá mais prosseguir. Tomé também vivenciava um momento de morte ao ver os seus sonhos ali cravados naquela cruz. Tomé não está satisfeito com as histórias que estavam chegando aos seus ouvidos. Ele ignora a voz das mulheres e desconfia na fala dos seus colegas apóstolos. Ele deseja pessoalmente se encontrar com o Mestre. 8 dias se passaram e resolve deixar o isolamento para permanecer agora com os outros discípulos. Às vezes a gente, por algum motivo também, aqui eu faço uma associação muito comum em muitas igrejas, em muitas comunidades de fé, que às vezes saímos dessas comunidades que amamos, mas que a comunidade em si, ela não é acolhedora. Acolhedora em vários sentidos. Acolhedora no sentido de ser um espaço seguro para nós, um espaço que podemos vivenciar com um pouco de paz, sem precisar ouvir nos sermões recados, né? Apontando para nós problemas, enfim, nada disso. Comunidades assim, muitas vezes nós saímos e ficamos por aí, vagando, sem encontrar um espaço. Parece que não existe um lar espiritual para nós. O que leva Tomé de volta ao grupo dos discípulos? A comunidade. Certamente aquela história foi contada pelos seus colegas e influenciou a decisão então de Tomé. O isolamento, irmãos e irmãs, nem sempre é a melhor forma para se enfrentar as crises. Podemos superar muitas dificuldades quando juntamos forças com outras pessoas, inclusive até alguns sinais preciosos só podem ser vistos, presenciados no meio da comunidade. Várias vezes isso aconteceu na minha vida, na trajetória. Sempre um sinal ali dentro da comunidade é um sinal de esperança. Às vezes a gente chega num domingo, né, um pouco
cabisbaixo, com problemas e tal, mas uma palavra, uma presença, um sorriso, um olhar acolhedor, uma música, o próprio evangelho, a própria comunhão, isso nos revigora. Mas isso só acontece quando estamos em comunhão. Igreja é comunhão. Inclusive, irmãos e irmãs, nessa mesma passagem, Jesus, mais uma vez, entra naquela casa, agora com a presença de Tomé. Jesus proclama então, Shalom. Jesus expõe para Tomé as marcas da crucificação. Quando Tomé toca nas suas feridas, ele faz a ponte do passado com o agora, com o presente, e tudo começa a fazer sentido. Quando se tocou nas feridas de Jesus, tudo se fez sentido na vida dele. Quando tocamos em nossas feridas, nas nossas dores, quando encaramos essas nossas dores, podemos então entender, a vida tem um sentido, mesmo com essas dores, com essas marcas. Que possamos fazer dessas dores sinais, que elas possam fazer sentido em nossas vidas, irmãos e irmãs, tais como fez para Tomé. Tomé representa o tipo certo de quem duvida, mas ao se deparar com Jesus ressuscitado, ele diz também, meu Senhor e meu Deus. Ele foi muito além dos seus colegas. Para ele não basta ser tomado de um sentimento de alegria, como foi dos discípulos, dos colegas deles, mas de fazer a sua confissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. Uma religiosidade, uma espiritualidade que só se alicerça em sentimentos, irmãos e irmãs, não basta. É preciso que a crença desafie as questões que vão além de nossas necessidades básicas. E por fim, as aparições de Jesus certamente persistiram e assombraram por anos as comunidades. Com o passar dos tempos, como indica o livro do Atos dos Apóstolos, e as aparições foram restringidas a 40 dias, até o momento glorioso da Ascensão. No calendário litúrgico das igrejas, a Páscoa irá seguir um período de algumas semanas. As igrejas ensinam a magnitude do acontecimento em sua liturgia quando afirmam que cada domingo representa uma Páscoa. Os sinais apresentados por João em seu evangelho são apenas uma fração das maravilhas de Deus. Uma fração. Ou seja, Deus tem muito mais a nos oferecer daquilo que pensamos, imaginamos e além de nossas caixinhas fechadas, onde tudo está sendo programado ali. Deus é muito mais do que isso. Isso é um bom sinal. Isso significa que a gente pode confiar que algo vai acontecer, algo vai nos impulsionar. Isso aponta que há uma riqueza incalculável na mensagem de Jesus. Então, irmãos e irmãs, não fomos testemunhas, nenhuma de nós fomos testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Apenas cremos, sem termos presenciado o fato em si. Apoiamos a nossa fé no testemunho de terceiros. Vejam, pessoas ou comunidades que permaneceram vivas e unidas após a morte trágica do seu mestre. Na tragédia, aquelas pessoas se uniram, se fortaleceram, e Jesus ressurge, ele se torna vivo. Essa atitude de união diante de uma tragédia é o que nos faz hoje seguir na crença da ressurreição de Jesus. Resumindo, nossa espiritualidade não deve satisfazer-se tão somente com a manifestação intimista do sagrado em nossos corações, mas buscar o testemunho comunitário da nossa fé no Jesus ressuscitado. Diz o texto, bem-aventuradas aquelas pessoas que não viram e continuam crendo. Deus nos abençoe. Amém.